Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você já é inscrito aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, aqui embaixo, ó, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Toda semana um vídeo novo, todo sábado uma live e a gente vai tocando a vida. Eu sou o Glaucio Costai, eu gosto de falar de vida, eu gosto de falar do destino. Eu gosto de trocar as minhas experiências e ir aprendendo com vocês e praticando. E uso como pano de fundo a astrologia. Mas a astrologia, esse antigo saber, sagrado saber, é só um pano de fundo. Porque o que nós queremos mesmo é falar de vida. Nesse vídeo eu vou falar sobre os planetas retrógrados agora no segundo semestre de 2021. Metade do céu vai andar para trás. Então é um grande tempo de revisão. Nós temos hoje 10 planetas. Os pessoais, que é o Sol, a Lua, o Mercúrio, a Vênus e o Marte. 5 planetas pessoais. Os sociais, Júpiter e Saturno. E os 3 planetas transpessoais ou coletivos, se você preferir. Urano, Netuno e Plutão. Pois bem, um planeta de verdade, lá no céu, a ciência já provou isso, né? A co-irmã astronomia já provou isso, nunca anda para trás. É do nosso ponto de vista aqui na Terra que, olhando para o céu, temos a impressão de que o planeta, em determinados momentos, está andando para trás, mas isso não é uma verdade, ok? Mas como a astrologia lida com o simbolismo celeste, então, para nós, isso tem um significado muito importante, que é revisão. Um planeta pode estar retrógrado no seu mapa natal. Aí você nasce com ele retrógrado e você vai rever ao longo da vida, por tentativa e erro, aprendendo a lidar com aquela energia. Então, se for Vênus, por exemplo, que fala de valores e amores, quem nasce com a Vênus retrógrado tem problemas em um e no outro. E aí a pessoa vai, por tentativa e erro, aprendendo a lidar com a própria energia, com as próprias escolhas, usando melhor o próprio livre-arbítrio, e assim vai aprender as lições de Vênus. E acredite, quando uma pessoa nasce com planetas retrógrados e ela aprende a lidar com isso, ela lida melhor e tem mais resultados do que quem nasce com o mesmo planeta direto. É a evolução, né? Quem nasce com o regente do ascendente retrógrado é considerado um aspecto kármico. Porque a própria pessoa, né? O regente do corpo físico, o regente do próprio destino, andando para trás. Então a pessoa vem com uma grande sede de evolução. Mas mais ou menos igual aqueles cavalos de corrida, que a pessoa vai pulando, o cavalo vai pulando obstáculo, né? Assim é a pessoa. Ela tem milhões de assuntos em várias áreas da vida que ela precisa ir refazendo, reprisando, renovando, refazendo até aprender as lições. Quando aprende é uma maravilha. Planetas retrógrados são muito usados em previsões pessoais. Por exemplo, na Revolução Solar, que é um grande, se não o maior método de previsão astrológico, quando um planeta está retrógrado lá, significa que os assuntos dele vêm do ano anterior. Então você tem, por exemplo, um Saturno retrógrado na casa 4 da sua revolução solar. A reforma da sua casa vem do ano anterior, a doença dos seus pais vem do ano anterior, os problemas com passar a casa para o nome de um, tirar do nome de um, passar para o nome de outro, acertar os documentos, vem do ano anterior. Então Saturno ali está dizendo que aqueles assuntos não ficaram resolvidos no ano anterior e que precisam ser refeitos e dado continuidade no ano atual. Só como exemplo. Às vezes você nasce com um planeta retrógrado e você vai aprendendo as lições dele. Em um dado momento da vida, esse planeta fica direto. É incrível como a vida muda de cenário. É incrível como a vida muda de cor. Como mudam os assuntos. Você tem um Marte retrógrado, então você era super inseguro para tomar iniciativa, esperava muito, às vezes passava do tempo,
não tinha muita força física, não gostava muito de esporte. Em um dado momento da sua vida, o Marte fica direto. Você é outra pessoa. Você começa a ficar impulsivo, você começa a ficar dinâmico, você começa a tomar atitude. As pessoas que te conheciam antes falam: o que deu em você? Por que você mudou? A sua vida naquele aspecto começa a andar, desenvolver, um assunto atrás do outro. É super interessante. E no coletivo, que é o assunto desse vídeo, né? Agora, de junho a dezembro, segundo semestre, no coletivo, nós temos as previsões coletivas. Então, nós temos, por exemplo, o Plutão, desde 28 de abril até outubro retrógrado. O que rola quando o Plutão está andando para trás? Nenhum fim é um fim de verdade. Algumas coisas ainda terão que ocorrer, renascer e morrer, para que outras aconteçam. Então, por exemplo, nada que terminou, uma relação que terminou, uma amizade que se afastaram, um trabalho que você foi demitido, não dê como certo, como finalizado esses assuntos. Uma doença que você julgava ter sido curada. Por quê? Porque até outubro esses assuntos podem voltar à tona. Ficaram fiozinhos desencapados lá atrás, que precisam ser revistos, refeitos. Então, quando o Plutão está retrógrado, a primeira coisa é essa, assim, os fins não são os fins. Nós estamos no meio ainda do assunto, ainda vai ter outros fins. A outra coisa é a questão da regeneração. Então, quem inicia tratamentos de saúde ou faz cirurgias com o Plutão retrógrado, a recuperação é mais lenta. Tem várias etapas. Começa muito bem e anda para trás. Depois avança um pouquinho e volta a andar para trás. É essa coisa de uma regeneração lenta, sabe? Isso é típico de um Plutão retrógrado. E as mudanças não ocorrem, ou ocorre a revelia da sua vontade, as transformações, né? Isso é típico de um Plutão retrógrado. Aí depois ficou o Saturno, de 24 de maio até outubro também, até a primeira quinzena de outubro. Então, o Saturno é o senhor da responsabilidade, da estrutura, da profissão, do karma. Então, todos esses assuntos precisam ser refeitos. Assim como nós vamos entender até outubro que os fins não foram fins realmente, que a gente ainda precisa conversar com uma pessoa, resolver uma situação, refazer um exame, né? No Saturno é o seguinte, primeiro, questões do trabalho. Você que está trabalhando, que está certinho, você não brinque em serviço. Porque se você ficar desempregado de agora até outubro, dificilmente você volta para o mercado de trabalho. Ou se voltar, volta em condições piores do que as anteriores, ganhando menos, trabalhando mais, não sendo reconhecido. É melhor que nem volte, não é mesmo? A mesma coisa é a estrutura. Quais são as suas estruturas? Como está a estrutura da sua saúde? Como está o seu corpo? Como está a estrutura da sua casa? Como está a sua família? Como está seu trabalho? Você precisa rever as estruturas. As suas relações, está bem estruturada, está forte? Aguenta crise as suas relações? Tudo isso precisa ser revisto. Também a questão do karma. Pode ser, e aí é muito individual, que de agora, maio até outubro, coisas meio que sem explicações aconteçam, coisas que requerem muito tempo para serem resolvidas, muita força de vontade, muita melhora do caráter, muito culto e reverência aos ancestrais, porque são forças superiores. Então aparece uma doença, Deus nos livre uma inimizade, alguma coisa assim, e aquilo fica persistindo. São lições duras que precisam ser aprendidas. Agora, claro, se você melhora o seu caráter, cultua os seus ancestrais e ajuda as pessoas sem nenhum interesse, Saturno fica bonzinho com você. Todos nós sabemos disso. Eu estou sempre repetindo, né? A fórmula da felicidade. Essas 3 ações que, quando tomadas em conjuntos e forever, garante que o seu
mau karma não se manifeste, ou se ele se manifestar, você rapidamente encontra a solução. Bom, depois nós vamos ter o Netuno retrógrado, de 26 de junho a 2 de dezembro. O Netuno retrógrado, quando ele está retrógrado, você não pode achar que as coisas que você encaminhou por si só vão andar. Que é típico do Netuno, né? O Netuno é aquele desenho de dominó que quando você bate na primeira peça, ela vai caindo e vai formando aqueles desenhos lindos. Ou seja, você tomou uma ação e há desdobramentos. Com o Netuno retrógrado, as ações que nós tomarmos, nós temos que ficar de olho, revisando, acompanhando, vendo se o e-mail chegou lá, se a encomenda do correio foi entregue, né? Se a ação que você tomou profissionalmente está desdobrando do jeito que você queria. Porque provavelmente não. Com o Netuno retrógrado, aquilo que começou bem pode se perder no meio do caminho. Desviar, você desvia a sua atenção do que você queria, o seu relacionamento desvia a atenção de você, as coisas se extraviam no meio do caminho, sem uma lógica. Se você quiser explicar por que aconteceu, você não tem como explicar. É meio que mágico, meio que lúdico, confuso mesmo. Então tem que estar atento para todas as coisas em desenvolvimento continuarem assim. Ok? Depois teremos o Urano. Na verdade, o Júpiter. O Júpiter começa no início do inverno, 21 de junho. Início do inverno, Sol entrando em Câncer e o Júpiter em movimento retrógrado. Bom, aí são as questões religiosas, as questões acadêmicas e as questões de esportes que ficam mexidas com o Júpiter retrógrado. Então, se você frequenta alguma religião, algum grupo espiritual, bom, espiritual é mais Netuno, uma religião mesmo, pode ter uma outra coisinha ali para se resolver, que não está muito legal, pode rolar umas decepções, desilusões com a estrutura, né? Se você começa algum estudo com Júpiter retrógrado, você demora a terminar. No meio do caminho há contratempos, você avança e recua várias vezes. Então é melhor ou começar antes, qualquer estudo novo, acadêmico, ou esperar depois, né? Ou, se for imprescindível que você comece agora, né, com ele a partir do inverno, com ele retrógrado, tenha muita paciência e redobre os cuidados. Também as questões jurídicas, né? Iniciar um processo, uma demanda jurídica com Júpiter retrógrado, meu Deus. Você ganha, a pessoa recorre, a pessoa ganha e você recorre, você ganha e não recebe, está faltando não sei o quê, o advogado por algum motivo perdeu o dia, a testemunha já não quer mais ir, é um auê. Agora, é muito interessante, como qualquer planeta retrógrado, refazer as coisas. O Plutão está retrógrado. Você precisa se reconciliar com alguém? É bom, porque o Plutão dá a chance de refazer aquela relação. O Netuno está retrógrado. Você tem que fazer de novo aquele filme, escrever novamente aquele livro, sabe, dar continuidade a coisas que ficaram perdidas, que você se perdeu no caminho? É bom. O Saturno está retrógrado. Excelente para tratamento dentário, porque é uma coisa que você vai e volta, né? Que tem um tempo, etapas. Excelente para reforma de casa. Isso é muito bom com o Saturno retrógrado. Outra coisa, o Júpiter retrógrado. Você recorrer na justiça. Você perdeu, você tinha razão, mas o juiz não entendeu, faltou documento. Você refazer aquilo, recorrer. Isso é muito bom, você ganha. Obviamente, se você tiver razão, né? Se você tiver como provar que tem razão. Então, é excelente. Viagens também ficam cheias de contratempos. Viagens longas. Claro que as viagens perto daqui para ali, de lá para cá, rápidas de fim de semana, não. Porque isso é coisa do Mercúrio, não é do Júpiter. Mas as viagens para estados mais distantes, estadias mais longas, outros países, dá um monte de BO. Tem que se armar de paciência quando vai, né? E o Urano retrógrado é de 20 de agosto a 19 de janeiro.
Urano retrógrado é o seguinte: não dê como definitivo as surpresas da vida. Então a vida fica, sabe, as coisas estavam indo muito bem, de repente volta para trás. Estava tudo naquela direção, de repente um obstáculo enorme no caminho. O Urano ele vai mudando as coisas e sem aviso. É daqui para ali, é rápido, né? Sem que você se dê conta. O troço mudou, você não sabe como. Agora, aquilo que mudou e você não entendeu o porquê, se você for lá refazer, é bom. Refazer a rota, né? Ou, se você quiser mudar da água para o vinho, com Urano retrógrado, é bom. Você consegue entender e fazer o movimento. Agora, saiba que na área que ele estiver atuando na sua vida, milhões de altos e baixos, imprevistos, contratempos vão aparecer e você tem que ter paciência. Isso é muito importante. E por fim, o Mercúrio. De 30 de maio a 23 de junho e depois ele fica de setembro a outubro. São os 2 momentos do segundo semestre. Mercúrio retrógrado é o de sempre, né? E como nós estamos cada vez mais em redes sociais, se comunicando, falando, escrevendo, trocando informações, o Mercúrio está cada vez mais importante. Então, de um planeta pequeno está tomando uma ação gigantesca no mundo, né? Tomando uma grande importância nas nossas vidas. Então agora, até 23 de junho, né? Tenha cuidado com o que fala, com o que escreve, como se expressa, né? Com as redes sociais, com os fake news, com as encomendas, porque tudo isso passa por turbulências. Não é interessante para cirurgias, não é que você vai morrer, vai te acontecer algo grave, não é isso. Só que o Mercúrio retrógrado, geralmente, sobretudo essas cirurgias muito rebuscadas, você vai precisar refazê-la. Sempre fica uma coisinha, um detalhe que faz toda a diferença e você precisa refazer. Então, cirurgia é uma coisa tão séria, tão chata, tão cansativa, necessária, óbvio. Mas, né, todo mundo, se puder, não corre dela. Então evite no Mercúrio retrógrado. Podendo, espera para depois de 24 de junho em diante, até setembro. Aproveita de junho a setembro para marcar as suas cirurgias. Para você não ter que voltar ao médico, voltar ao centro cirúrgico, que é sempre perigoso e cansativo. Tá bom? Agora, o mais interessante disso tudo, 5 planetas andando para trás no segundo semestre, é você revisar a vida. É você pegar esse segundo semestre e começar a repensar. Como que você pode melhorar aqui, como que você pode agilizar lá, o que que você precisa mudar aqui, se você precisa se reconciliar com alguém lá. É olhar para trás e ver o que ficou faltando fazer, ou o que foi mal feito, que precisa ser refeito. Então, essa questão da revisão é muito, muito, muito importante quando se tem tantos planetas assim andando para trás. Agora, é claro, vai ser um tempo mais amarrado o segundo semestre, né? Até outubro, até a primeira quinzena, os primeiros 15 dias de outubro. Até lá as coisas vão mesmo devagar, um romance que você começa, né? Uma decisão judicial que você precisa, uma promessa para ser cumprida, uma nova profissão, as coisas vão mais devagar. Você tem menos adesão, as pessoas mudam mais de lado, sabe? Não cumprem o que promete. Então é realmente um tempo de revisão e de lentidão. Então nós temos que ter esse foco para revisar, para quando os planetas começarem a ficarem todos diretos, a vida poder andar sem pendências lá atrás. E paciência, porque as coisas não vão andar como nós queremos. Então a turma do Sol, Lua, Ascendente em Áries, em Sagitário, que é tudo rápido, que é tudo pro agora, vai sofrer mais do que o pessoal de Touro e Capricórnio, né? Que lida bem com o tempo. Ok? Então, é bom se preparar para isso. Para não culpar nada, não culpar ninguém. Nem a você mesmo. Porque é uma questão da vida, é uma revisão para todos nós de tudo que estamos vivendo e de tudo que fizemos até aqui. Por outro lado, outubro é um mês chave nesse 2021. E ele tem a chave para 2022. A partir de 17 de outubro, os planetas todos estão em movimento direto, andando todos para frente, anunciando
que a partir dali a vida fica melhor, mais leve, mais rápida, mais dinâmica, mais objetiva. Aí sim você pode inaugurar um monte de coisa, abrir um monte de coisa, fazer um monte de coisa, sabe? Porque a coisa tá rápida e não vai voltar para trás. Ela vai só para frente, com os obstáculos de sempre, né? A gente sempre tem alguma coisinha para resolver, mas sem essas repetições, né? Sem esse engasgo, sem ficar mastigando esse chiclete sem sabor. Então outubro, guarde o seu melhor para outubro. Tudo que você quiser fazer, que você quiser começar, tudo que é inaugural, sabe? Tudo já plantando sementes para 2022, porque o final de ano promete, vai ser ágil, e o começo de 2022 também. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, que você pratique o que eu te ensinei, tá? Que eu te ensinei não, o que o céu nos ensinou. Eu estou apenas interpretando para você. E juntos vamos ser seres melhores, construindo um mundo melhor. Vamos fazer a nossa parte e deixar dos outros que os outros façam, tá bom? Então, olha, super beijo para você, te vejo na próxima semana, obrigado, deixe seu like, compartilhe para que outras pessoas conheçam esse trabalho, comente aqui embaixo, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, estou aberto a tudo, tá bom? Trabalho para você, então vamos juntos nessa. Gente, lembre-se, quem se guia pelo céu, vive melhor que na terra. Tchau. Luz.